pessoal, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Você está no canal Pitar Teologia, eu sou Adriano Almeida e hoje nós vamos conversar sobre um tema um tanto quanto polêmico, digamos assim. Maria é mãe de Deus? Realmente Maria é mãe de Deus? O que as escrituras sagradas dizem sobre isso? A tradição católica, ela diz que Jesus é Deus, concordo plenamente. Maria é mãe de Jesus, logo Maria é mãe de Deus, porque Jesus é Deus. Mas espera aí, será que essa argumentação está correta à luz das Escrituras Sagradas? É isso que eu te convido a nós vermos, e para isso nós vamos pegar alguns textos bíblicos, e o primeiro deles é João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 1, versículo 2, versículo 3, versículo 14. Vamos lá. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, primeira coisa que nós queremos destacar aqui, Jesus, ele é o Logos eterno de Deus. Jesus é Deus. Jesus é divino. Jesus, ele é o Senhor, Criador. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Muito importante nós destacarmos nesse texto, João diz que desde a eternidade, o Logos, o Verbo, a palavra que é Cristo, que se fez carne, estava com Deus desde o princípio. Se Deus realmente tivesse mãe, ela também estaria aqui. Mas João não destaca isso. João destaca que estava ele e Deus no princípio, significando que Deus não tem mãe. Deus é soberano. Deus, ele é soberano. Deus não tem mãe, não tem pai, não tem genealogia, como diz as Escrituras Sagradas. Ele não tem pai, não tem mãe, ele é por excelência. Deus é, ponto final. Vamos para o segundo texto. Sobre isso, nós queremos destacar o seguinte. Olha só. Jesus, no argumento que os católicos eles dizem que Jesus é Deus, Maria é mãe de Jesus, logo Maria é mãe de Deus. Nós devemos entender que Jesus é Deus e homem. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Jesus Cristo, homem. Então Jesus é Deus, Jesus é homem, porque Deus se fez em forma humana. Deus tomou a forma humana, que é Jesus Cristo. Então, Maria é mãe da parte humana de Jesus. Maria não é mãe da parte divina de Jesus. Então é uma incoerência nós dizermos que Maria é mãe de Deus. Meu irmão, só pela expressão já é uma incoerência em si. Se Deus tem mãe, ela está acima de Deus. E acima de Deus não tem ninguém. Deus é soberano sobre todas as coisas. Todo o resto está abaixo de Deus. Todo o resto está abaixo de Deus. Então ninguém está acima de Deus. Ninguém. Por isso que Deus não tem mãe. Deus existe. Deus é eterno. Deus não tem começo, Deus não tem fim. Inclusive, Deus é o criador do tempo, do espaço, da matéria. Deus criou todas as coisas. Inclusive Maria é criação de Deus.
Maria era um ser humano como nós. O que diferencia é o propósito de Deus para a vida dela e o propósito de Deus para a nossa vida. Maria, como todo ser humano, nasceu, cresceu, morreu e aguarda o retorno de Cristo. Uma outra coisa que nós devemos também ponderar: Maria, ela teve a virgindade perpétua, ou seja, Maria morreu virgem. Uma outra incoerência que nós vamos agora ver em Mateus capítulo de número 1. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus capítulo 1, versículo 25, diz assim: contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. O que o texto dá a entender? O texto dá a entender que José, você pode ler o capítulo 1, você vai entender isso muito bem no seu contexto. José teve o anúncio do nascimento de Jesus, e ele resolveu não ter relação sexual com Maria até que ela deu à luz. Significa que depois que ela deu à luz a Jesus, José teve relação sexual com Maria. E a prova disso nós temos outros dois textos que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 3, versículo de número 31 ao 35, que diz assim, olha só: nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, olha que coisa interessante, e, tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo, Jesus. Muita gente estava sentada ao redor dele, e lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhe respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Capítulo 6 do mesmo Evangelho, versículo 1 ao versículo de número 6, diz assim: tendo Jesus partido dali, depois da ressurreição da filha de Lázaro, foi para a sua terra, Nazaré, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo-o se maravilharam, dizendo: de onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria? Carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam. Maria não teve virgindade perpétua. E nós vimos nesses três textos sobre o que eu falei anteriormente, sobre o sacerdócio de Cristo, que é segundo a ordem de Melquisedeque, que assim como Melquisedeque é um tipo de Cristo. Eu mostro para você que está lá em Hebreus capítulo 6, versículo 20, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Na sequência do texto diz assim: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Então, Jesus é Deus, Jesus é também homem. Maria não é mãe de Deus, Maria é mãe da parte
podemos assim dizer, humana de Jesus. Virgindade perpétua Maria não teve. Vimos até o nome dos irmãos de Jesus, que eram filhos de Maria com José. E também nós vamos ver aqui, derrubar, por assim dizer, mais uma, a última dessas heresias, que está lá em primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo de número 5, ok? Abra aí sua Bíblia em nome de Jesus, que é dizer que Maria é mediadora. Maria não é mediadora. Diz assim, ó, capítulo 2, versículo 5: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, meus irmãos, Maria foi uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, como várias outras mulheres, tanto do Antigo como do Novo Testamento, como os apóstolos, como os profetas, como as profetisas também. Maria foi uma mulher igual às outras. A diferença foi que o propósito de Deus na vida dela foi especial, porque o Filho de Deus foi concebido no seu ventre, mas isso não elevou ela a uma quarta pessoa da divindade, não. Isso não deu a ela status divino, não. Isso deu a ela uma honra, claro, uma honra de ser mãe do Salvador do mundo. Mas dizer que Maria é mãe de Deus é heresia. Dizer que Maria teve virgindade perpétua é heresia. Dizer que Maria é mediadora entre Deus e os homens é mentira. Dizer que Maria teve uma ascensão ao céu como Jesus teve também é uma heresia. Que Deus nos guarde das heresias, nos dê sabedoria para nós vivermos de acordo com a sua palavra, em nome de Jesus. Se você gostou do vídeo, por favor, se inscreva no canal, deixe o seu like para nos ajudar e diga aqui o seu comentário a respeito desse tema tão polêmico aí, né? Mas que nós, com a Bíblia, nós conseguimos desvendar a verdade. Nós conseguimos perceber a verdade quando nós meditamos na Sagrada Escritura. Então, deixa a sua opinião aí nos comentários, que eu vou estar lendo e respondendo todos vocês, tá bom? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus e até a próxima. Tchau!